Mauro Rauschel, Dr. Mauro Rauschel, de Inteligência, Conexão e Estratégia. Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto super importante. Você pode perder um imóvel por causa de uma dívida do antigo proprietário? É uma pergunta que fica, e daí o Mauro vai nos ajudar a responder essa pergunta que é tão frequente, principalmente para investidores. Tudo bem, Mauro? Como vai? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia aos nossos ouvintes, espectadores. E um tema interessante, né, que a gente vai discutir um pouco hoje aqui, um assunto que até no nosso escritório, né, nós temos alguns casos, né, e talvez até por isso a gente trouxe essa ideia da pauta, porque às vezes a gente tem a sensação, né, de que quando você vai comprar um imóvel, né, você vai lá pega as certidões, vai no cartório, vê se tem algum gravame na matrícula do imóvel, né, busca lá a certidão positiva com efeito negativo, a certidão negativa trabalhista, da justiça, e quando você tem tudo isso, você diz, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e vida que segue, né? Mas infelizmente aí de uma década para cá e talvez, mas só agora que está aparecendo, mas é que a questão tributária ela é lenta, né, no sentido de que a Receita faz o auto de infração, você tem defesa na junta, na junta da delegacia local, daí isso sobe para um nível, isso vai para o CARF, aí depois inscreve em dívida ativa e ainda tem 5 anos depois da inscrição para pôr a execução fiscal. Então, às vezes, esse tempo da Receita, né, ele é longo e você acaba não tendo essa resposta tão rápida, só que agora, passada aí mais de uma década, começam a surgir os primeiros casos, né, já não são primeiros, já tem jurisprudência, inclusive de alguns tribunais, reconhecendo que Moisés comprou o imóvel da Aline. Tudo direitinho, certidões, tudo em ordem, cartório não tinha nenhuma averbação, não tinha nenhum litígio, comprou, passou ali 2 anos, pegou aquele imóvel, inclusive aumentou lá no capital social da empresa, usou para garantir um financiamento no BNDES, no BRDE para a expansão do seu negócio e daqui a pouco chega uma notificação da Receita dizendo que o seu imóvel está penhorado por conta de uma dívida que a Aline possuía de antes da compra do imóvel. Eu disse, mas como? Eu verifiquei, não tinha nada. E como é que eu posso estar desprotegido desta forma? É que o seu artigo 185, né, do Código Tributário Nacional sofreu uma alteração e passou a estabelecer que a fraude à execução ela é presumida. Ou seja, na medida em que vocês fizeram essa transação imobiliária, mesmo que a dívida dela ainda estivesse em auto de infração, ainda estivesse só inscrita em dívida ativa, não tinha ainda uma ação executiva fiscal proposta, né, a Receita entende que essa relação é fraudulenta por presunção, né? Ou seja, ela não precisa provar nada, né, que vocês fizeram um conluio ou que você sabia que ela tinha essa dívida, né, nada disso. Né? E nós temos um caso no escritório que é emblemático, porque a gente fez uma defesa completa, conseguimos inclusive uma liminar para suspender temporariamente os efeitos da penhora, que aí veio a defesa da Receita e a gente pensou, não, a Receita vai atacar todos os nossos argumentos, a Receita só veio e disse, olha, o artigo 185 lá diz que a fraude é por presunção, então presumidamente é fraude, e penhora imóvel que eu quero levar a leilão e está tudo certo. Então, isso é um ponto que hoje preocupa, né? Principalmente se a gente pensar aqui, né, no empresariado que hoje, né, que nos ouve, que nos assiste aqui, né, que muitas vezes investe em imóveis, quem está fazendo aí todos, nós estamos aí sofrendo, né, estamos ganhando com um boom imobiliário, né, residencial, comercial aqui na região como um todo, investimentos na área do próprio turismo, enfim. E aí as pessoas daqui a pouco podem ser surpreendidas, né, com uma ação dessas da Receita Federal. E aí vamos imaginar, eu sempre acho legal que a gente consegue botar um caso concreto. Vamos imaginar aqui, né, o Nathaniel que está nos acompanhando aqui no estúdio, resolve fazer um empreendimento. Ele diz, não, então eu vou comprar uns imóveis que eu tenho aqui na cidade, né, às vezes o valor deles é atrativo, você compra o imóvel, vai na junta comercial, você aumenta o capital social da empresa, coloca esses imóveis lá no capital da empresa, aí você vai tomar um empréstimo no sistema financeiro para construir um prédio, para fazer uma pousada, para ampliar seu negócio, ampliar teu restaurante, enfim, para fazer alguma coisa.
E este imóvel, né, que está dentro do teu capital social, muitas vezes vai servir de garantia para esse investimento que você vai fazer junto à instituição financeira. E aí imaginemos que aí você tomou o empréstimo, você está fazendo as obras e de repente chega uma notificação da Receita, né, dizendo que vai penhorar aquele imóvel. Nós não estamos mais falando só do problema do Nathaniel. Nós estamos falando do problema do banco que emprestou o dinheiro, né, que daqui a pouco não vai ter outra garantia para poder suportar. Né? O próprio negócio em si fica comprometido, porque daqui a pouco pode ser que você não continue recebendo as parcelas dos recursos que você possa, às vezes, ter um cronograma físico-financeiro, o banco vai liberando os recursos de acordo com a execução da obra. Então, veja quantos impactos, né, a gente tem. Nós não estamos mais falando só da relação do negócio jurídico ali, contrato de compra e venda, mas sim das repercussões que tudo isso tem. E, curiosamente, né, os tribunais regionais federais, e aqui estou falando dos TRFs porque aqui eu estou falando de tributos federais na sua essência, têm entendido que a fraude realmente é presumida. Né? O STJ já tem decisões, não muitas ainda, mas já tem decisões nesse sentido. E o que é mais grave, e aí que fica um pouco para quem compra casa própria, né? A Caixa, né? Aqui, preciso dizer porque é o banco que efetivamente faz o financiamento do sistema habitacional brasileiro, né, na sua essência. A Caixa é muito exigente. Né? Tenta ir tomar um empréstimo e tenta comprar um imóvel usando a Caixa lá, para você ver a dificuldade que é de documentos, certidões e tudo que você precisa apresentar. E aí você imagina, bom, depois que a Caixa me exigiu tudo isso, eu estou tranquilo. E tem uma decisão agora recente, nos últimos dias, em que o Superior Tribunal de Justiça já antecipou que, olha, mesmo que nós estejamos falando de alienação fiduciária, estejamos falando de algum tipo de garantia que envolva a operação do Banco Oficial do Financiamento Imobiliário Brasileiro, ainda assim, eu não posso descaracterizar essa ideia da fraude ser presumida. Ou seja, então, nem comprar um imóvel com a Caixa hoje me dá a tranquilidade que eu sempre tinha, né, de buscar. Às vezes você até tem um recurso próprio, mas você opta por buscar lá um financiamento da Caixa, porque não, com a Caixa olhando, vai estar tudo certo. E essa garantia a gente não tem. Mauro, um detalhe só. Essa dívida tributária, ela precisa ser anterior à compra? Sim, tem que ser anterior à compra, né? Na verdade, é importante, assim, o detalhe, né? É existir uma dívida ou um auto de infração anterior. Anterior à compra. Porque o que acontece? Agora vamos falar um pouquinho dos problemas. Por que isso é um problema? Talvez aí a gente consiga esclarecer. O que a gente entende? Né? Eu poderia imaginar, aceitar este entendimento se a Receita adotasse algumas medidas. Então, seja, julgou no CARF lá o processo e foi mantida o reconhecimento do auto de infração. Vai inscrever em dívida ativa. Poxa, então a Receita vai lá no cartório, pesquisa lá os imóveis que a Aline tem, e diz, para garantir essa dívida, eu quero que na matrícula desses imóveis conste lá que ela tem uma dívida ativa. Ou que a gente tem uma discussão jurídica sobre a questão do cadastro positivo, que a gente sempre tem, pode ou não pode publicar a lista de devedores, enfim, tem tudo isso, né? Mas que tivesse alguma forma que você também pudesse acessar. Quem está comprando? Quem está comprando pudesse acessar quem está em dívida ativa, né? Ou agora, a título de orientação ou consultoria, hoje eu diria, quando você for comprar um imóvel, peça para que entre lá no E-Social, né, que entre no sistema do ECAC da Receita e peça para ver se tem auto de infração, para ver se tem algum recurso administrativo pendente, mesmo que ainda não tenha uma dívida ativa constituída, para garantir que você pode correr o risco, mas você está sabendo, né? Porque aí você assume o risco, né? Mas hoje não buscar esta informação antes, né, é correr um risco desnecessário. Embora eu ainda entenda que sem ter uma dívida ativa constituída, né, me parece totalmente desproporcional você achar que isso é uma caracterização de fraude. Se o comprador pesquisar, realizar todo o trâmite que pede a regra, na regra do jogo, e lá, por exemplo, as informações todas forem informações boas, que deem tranquilidade para que ele compre, isso atenua depois? Porque pode aparecer alguma coisa depois, que lá naquela pesquisa daqui a pouco não acusou. O problema todo é exatamente o que é esta informação boa, né? O que é essa qualidade de informação que você está trazendo, né? E talvez aí a importância de ter... Porque às vezes ela vem do próprio órgão oficial. Pode vir, né? Mas nem sempre ela pode ser suficiente.
né? Porque às vezes os sistemas tributários, né, também não são totalmente conectados, né? Ou às vezes eles não, com todas as informações ainda não estão no sistema, né? Imagina, às vezes o fiscal faz a fiscalização, faz o auto de infração, né? E esse auto de infração ainda não está no sistema, mas ele é anterior. Mas depois ele vai tramitar e vai seguir, né? O que a gente tem de precauções para isso, então? Primeiro, checar tudo. Segundo, ainda que você identifique que tem, o parágrafo 1º do artigo 185 traz uma ressalva importante. Ela diz o seguinte, não, mas se a Aline conseguir comprovar que no dia da venda do negócio, do imóvel, ela tinha outros ativos suficientes para garantir a dívida, aí o Moisés tem uma matéria de defesa. Mas a questão é, isso não é objetivo, né? Eu não tenho uma regra simples de dizer, tá aqui os ativos, né? Porque 2 anos depois, até esses ativos que tu ainda tinha, tu já pode ter vendido. E aí a Receita vai apontar a execução contra quem? Contra o imóvel que o Moisés comprou ou contra o imóvel que eu comprei depois? Que também tinha capacidade de garantir a tua dívida. Então, assim, é muita insegurança jurídica, né? Além dos riscos sistêmicos que você estabelece para o mercado imobiliário, para o mercado financeiro, para o sistema, e que a gente precisa fazer esse debate, né? Nós estamos aqui em meio a um processo eleitoral, né? Nós temos aqui representantes que querem concorrer à Câmara Federal, né? Que eu acho que é importante esse tema vir a ser discutido, porque nós precisamos mexer nisso como uma forma de... Não é que nós queremos prejudicar a Receita, não é isso. Acho que quem deve imposto tem que pagar imposto. Mas o que você não pode, aí a defesa, o outro argumento jurídico que se usa, mas que tem sido fragilizado pelo judiciário, é a boa-fé. Ou seja, eu comprei de boa-fé. Eu adotei todas as medidas mínimas esperadas, né, como um comprador que se preocupou de buscar as certidões, né, que se preocupou em verificar se havia dívida, né? Aí a gente compra um apartamento, antes de assinar o contrato, você vai ver se a taxa condominial está paga, se a conta de água está paga, a conta de luz está paga. A gente se certifica de tanta coisa, né? E mesmo assim, né, a depender, a gente está correndo um risco, porque como a Receita não comunica os órgãos como cartórios, por exemplo, ou como ele não tem uma forma de fazer com que eu saiba se efetivamente existe uma dívida em nome do vendedor, né? Eu estou exposto, né, a esse risco o tempo todo, mesmo que eu tenha um banco oficial participando dessa operação financeira. Então, fica aqui, né, a título de orientação, né, que empresas, pessoas que forem fazer esse tipo de investimento, até porque nós, né, vocês conhecem aqui a realidade, né, vocês acompanham o dia a dia da realidade econômica brasileira, né, a dívida é algo presente em todas as famílias, em todas as casas. Todo mundo tem algum tipo de dívida, com raríssimas exceções, mas, digamos, os normais, os mortais, todos têm, né? Ou um tributo aqui que venceu, alguma dívida ali, aqui. Então, que a gente aumente, né, o rigor das nossas ações, das nossas medidas preventivas, e aí se assessorando com um bom contador, um bom advogado, para auxiliar, que eu diria nessa hora, contador, advogado nessa hora não vai ser custo, ele vai ser investimento, porque ele acaba sendo um mecanismo que ajuda na prevenção de uma dor de cabeça futura, né? E não só o risco de perder o imóvel. Que fica muito delicado, né? Eu imagino a nossa audiência agora toda temerosa de fazer investimentos. Exatamente. Né? Todo com receio, né? Ainda que consulte todas as partes, fica com medo, fica com receio. E o problema, né, Aline, assim, nós estamos falando para o público hoje, prevenindo quem ainda vai fazer as compras. Exato, tem Mas quem nós fez, estamos né? falando para trás das pessoas que talvez tenham comprado imóveis há 10 anos atrás e que ainda possam sofrer uma medida constritiva sobre esse imóvel porque havia uma dívida do vendedor do imóvel lá atrás. Então, é um ponto de atenção, é um ponto de cuidado. Não é aqui para dizer às pessoas, não é mais para fazer negócio, não é isso, né? Mas a gente precisa cada vez mais ter cuidado, né? Porque recursos, né? O dinheiro que a gente tem geralmente é escasso e cuidar bem de onde aplicá-lo é essencial. Mauro, o nosso tempo está estourado, mas em 1 minuto para a gente tentar resolver isso para quem está nos acompanhando. Por exemplo, aquela família, e daí eu não estou falando de investidor, eu estou falando de alguém que depende do imóvel, que fez a compra e o comprador tem problema, e aquele é o único bem da família.
Não vai perder o bem. Hoje nós já temos várias exceções, né? A lei que estabelece a impenhorabilidade do bem de família, né, já teve muitas restrições estabelecidas pelo Poder Judiciário, né? Então tem vários tipos de contratos e vários tipos de negócios hoje, de tipos de relações jurídicas que já não têm sido aplicados, né? E nós não vimos ainda nenhum precedente específico, né, onde tu faria uma discussão da impenhorabilidade do bem de família que foi comprado de um devedor que tinha dívida antes da compra do imóvel. A gente não... pode ser que já tenha algum julgado específico, aí eu não estou aqui dizendo que não exista, mas a gente ainda não encontrou nas nossas pesquisas, porque esta é uma discussão que a gente também está fazendo, porque temos que olhar para isso, né? Porque você aí está protegendo, né, o direito à moradia, o direito à família, né, que tem uma série de questões, embora a gente saiba que o fisco não é muito sensível, né, a esse tipo de situação, porque imposto devido é imposto devido e imposto devido tem que ser cobrado. Doutor Mauro, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos e também, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Claro, está à disposição aí o Dr. Mauro Hauschild conversando com a gente nesta manhã de quinta-feira aqui na programação do Panorama.